Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar entre a conexão que existe entre a dinâmica de fluidos e a onda sonora, tá? Vamos falar especificamente sobre o erro de Newton, né? O erro que ele cometeu ao analisar e calcular a velocidade de uma onda sonora, né, dentro de um tubo, perfeito? Bem, nós vamos também aqui nessa aula de hoje considerar, né, fazer o uso, né, tanto da equação da continuidade quanto a equação de Bernoulli na sua forma adiabática, né? Ou seja, vamos considerar um fluido não ideal, um fluido compressível, perfeito? Então fica comigo até o final e nós vamos discutir esses tópicos, esses assuntos, né, com mais detalhe daqui por diante. Pois bem, então considere aqui que você tem um tubo, né, uma espécie de tubo sonoro, né, onde você tem aqui um certo fluido, né? Ainda não especifiquei qual é, lá na frente eu vou dizer que é o ar, né? Mas o fluido, lembra que um fluido ele pode ser tanto um gás quanto um líquido. Então esse fluido, né? Claro, esse tubo ele tem um diâmetro muito pequeno, comparável com o seu comprimento, tá certo? E aí eu vou considerar também ele nivelado, né? Aproximadamente para um Z próximo de zero, né? Um Z aqui próximo de zero, um tubo muito estreito, né, e bastante longo, comprido, tá? Uma gravidade G, e aí você tem uma onda que passa lá, né? Lembra que se for uma onda sonora, é uma onda de pressão, então você tem um gás lá dentro, né? Vai ser o nosso oxigênio, vou já falar, né? Então essa propagação dessa onda é basicamente por compressão e expansão desse gás dentro desse tubo. E aí esse gás tem uma densidade ρ, uma pressão P, e ele se propaga, né, viaja dentro desse tubo com uma velocidade v. Lembrando que eu estou considerando aqui um tipo muito específico, né, de gás, ou seja, eu vou usar o coeficiente adiabático, né? Veja, não vai haver troca de calor, né, entre quando essa onda se propagar aqui, onda de compressão e expansão, né? Ela é tão rápida que não vai haver troca de calor, né, entre as moléculas adjacentes aqui uma com a outra, né? É muito rápida a propagação para você levar esse conto. Então, o processo termodinâmico é aproximadamente adiabático, né? Essa área não vai variar, tá? Eu chamei de S. E aí, pois bem, a gente sabe para um gás adiabático, né, nós temos o seguinte, né? Essa equação diferencial de primeira ordem, dP dV, P é a pressão, V é volume, é menos gama PV. Se você resolve essa equação por variáveis separáveis, você pode encontrar que a pressão ela é uma função, né? É uma função aqui da densidade, perfeito? Quando você resolver essa equação aqui, você vai encontrar basicamente P vezes V elevado a gama é uma constante, né? Então, a equação que rege a solução dessa equação diferencial, você vai encontrar que P vezes pressão vezes volume elevado ao coeficiente gama, ele é uma constante. Então, a equação para um gás do tipo adiabático. E aí, nessa formulação, você pode substituir no lugar do volume, né, como sendo massa sobre densidade elevada a gama, e você fatora P e ρ, né? P pressão e ρ, você vai ter uma relação que a pressão depende da densidade por um fator gama, ou se preferir, esse K é uma constante, ou se preferir, você pode escrever o contrário. O ρ é uma função da pressão, ou seja, essa situação que nós estamos considerando, essa densidade desse fluido aqui, né, desse gás, por exemplo, ele não é constante, que seria um tipo de fluido ideal, né? Esse ρ ele é compressível, né? Então, a onda sonora, né? A velocidade dessa onda sônica, o princípio fundamental para que ocorra essa propagação dessa onda é esse ρ ser variável, né? Então, ele pode depender, por exemplo, da temperatura, da pressão e de outros parâmetros. No nosso caso, eu vou considerar que ρ depende de P. Dessa forma, esse K é uma constante, 1 sobre gama, gama é um expoente adiabático. Para um gás monoatômico, esse gama ele tem um valor muito específico, né? E para o nosso caso, como vai ser lá na frente, vamos considerar o gás oxigênio, então esse gama é 7/5 ou igual a 1,4, tá certo? E aí, pois bem, eu vou usar agora a chamada equação de Bernoulli, né? Compressível, né, para um gás do tipo adiabático. Nós já encontramos essa equação, né, numa aula anterior, posso colocar o link na descrição e você pode ver, acompanhar lá a obtenção dessa expressão, tá? Então é essa a equação de Bernoulli, né, equação da dinâmica de fluidos para um gás, para um fluido compressível. E aí esse gama é o fator
é o expoente adiabático, P é pressão, ρ é a densidade, velocidade do fluido, né, do escoamento, GZ, G é a gravidade, G é o nível, né, em relação, é a altura em relação a um certo nível, né, aí que é uma constante. Então, veja, eu vou calcular a diferencial exata dessa expressão. Para calcular a diferencial exata, eu vou ter que lembrar que esse ρ depende da pressão. Então, você substitui logo P, ρ é kappa, P elevado a 1 sobre gama. Então, você pode agrupar na mesma base, tem a pressão aqui, você agrupa tudo numa única potência, né? E aí você escreve esse camarada como sendo P, com P vai dar 1 menos gama, né? 1 sobre kappa, esse termo aqui, vou repetir o que tem e vou diferenciar. Quando eu diferencio, quando você fazer a diferenciação, lembra que a diferencial de P vai cair esse termo todo, que é o expoente, vai subtrair uma unidade, vai cortar 1 com 1, esse termo cai, você agrupa novamente, você vai ter essa expressão aqui, da diferencial exata para equação de Bernoulli compressível, tá? E aí, ao fazer as manipulações corretas, né, você lembra que você pode pegar esse P, né, e colocar ele aqui, já que ele é negativo, você pode colocar ele no denominador, fica kappa til P elevado a 1 sobre gama. Quem é kappa til P elevado a 1 sobre gama é o ρ, então aqui no denominador vai aparecer um ρ, então fica dP sobre ρ, perfeito? Então, quando você fizer isso aí, você vai encontrar essa expressão dP dρ, VdV, GdZ igual a zero. Então, essa é a forma diferencial, é uma outra maneira de escrever a equação de Bernoulli adiabática, tá? E aí, eu vou guardar essa expressão por um tempo. E aí, por outro lado, da conservação da massa, né, nós temos que, da equação chamada equação da continuidade, né, dρ dt é div de J igual a zero. Então, esse J é ρv, a densidade de velocidade, ρ é a densidade, T é o tempo, né, desse fluido. E aí você pode colocar no lugar você pode integrar tudo no volume, aí esse termo aqui vai aparecer uma derivada no tempo da massa, e aqui você vai aplicar o termo da divergência. Quando você faz isso, você vai transformar essa integral de volume div de V, vai ficar uma integral de fluxo JdS igual a zero. Como você não considera que nessa região aqui não há fonte nem sumidouros nesse fluido, esse termo aqui é zero, e aí você fica somente com essa equação igual a zero. Então, o que você conclui daqui, depois de uma certa etapa, né, também a descrição detalhada dessa aula está no link da aula que eu vou colocar na descrição desse vídeo, você vai concluir daqui que ρVS é uma constante, ou seja, a equação de fluxo, né, para um fluido compressivo é o produto entre a densidade, a velocidade e a sua área é uma constante. Você pode calcular a diferencial disso aqui, a diferencial exata. Você mostra que dá esse termo aqui, é uma espécie de derivada do produto, não vai dar 3 termos igual a zero, tá? E aí você vai considerar que esse tubo, o diâmetro dele é muito pequeno comparado ao seu comprimento, e o nível aqui central desse eixo é basicamente para Z igual a zero. Quando você faz isso, você diz que esse termo aqui é nulo, tá? E aqui também, como a área é uma constante, essa variação é nula, né? E aí você pode fatorar o S e ficar somente com o termo lá dentro igual a zero. Ou seja, você vai concluir essa expressão aqui, ó. Essa expressão igual a zero. E aí você vai aplicar a mesma coisa para a diferencial da equação de Bernoulli adiabática, esse termo aqui dz é nulo, né? E fica somente com esses dois termos. E aí, quem é esse dV? Você pega a equação de baixo e isola o dV. Quando você isola o dV, você encontra essa relação, substitui na equação de Bernoulli já com essa condição, né? Que você está no nível Z próximo de zero. Né? O diâmetro do tubo sonoro é muito pequeno comparado ao seu comprimento. Quando você faz isso, você vai obter essa expressão aqui, né? A expressão de baixo, tá? Essa bem aqui, você pode cortar o ρ, e aí você lembra que você pode isolar o V, passa esse camarada para cá, o ρ que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, aqui é uma diferencial da pressão, tá? O quadrado vai do outro lado na forma de raiz. Então a velocidade dessa onda, em termos tanto da equação diferencial de Bernoulli adiabática, quanto da conservação da massa ou da continuidade, é que a velocidade é a raiz quadrada da variação da pressão em relação à sua densidade. Lembrando que essa pressão depende de vários parâmetros. Então, se eu fosse escrever aqui uma forma mais correta dessa derivada, seria uma derivada parcial, né? Fica dρ de P, dρ de ρ, tá? Isso aí, né, é uma questão de notação, né? Ajustar isso aqui. Mas a velocidade é a raiz quadrada da variação da pressão em relação à sua densidade. E aí, você pode determinar esse termo? Posso, já que eu sei que a pressão ela depende da densidade dessa forma,
né, com o expoente gama aqui. Então, se você calcular essa derivada que aparece dentro da velocidade sônica, que é a velocidade do som, e substituir esse termo aqui, obtido da equação diferencial para um gás adiabático, e você deriva em relação a ρ, o que você vai concluir, né? Quando você diferenciar em relação a ρ, esse termo vai cair, subtrai uma unidade, aí você pega esse ρ e fatora em dois termos, um no numerador e no denominador, aí esse termo que aparece em cima, κ elevado a gama, κ elevado a gama é a própria pressão, fica gama pressão sobre ρ. E aí onde aparece a derivada, eu vou substituir por gama P sobre ρ. Então aqui eu vou colocar dentro da raiz quadrada a velocidade sônica, que é dada por essa equação. Então a velocidade sônica vai ser dp sobre o raiz quadrada. Quem é esse cara? Já encontrei para um gás adiabático, que é gama P sobre ρ. Então está aqui a velocidade de uma onda sonora, uma onda sônica, com essas condições que foram colocadas nesse tubo sonoro, né? Que é um resultado bastante conhecido, né, em livro de física básica, né, volume 2, né, isso que fala sobre ondas sonoras, tá? Esse gama é o coeficiente adiabático, que ele vale maior que 1, tá? Bem, e aí dito isso, né, nós vamos falar aqui, né, nós vamos falar agora a partir de então sobre essa velocidade dessa onda, né, dessa onda sônica para um gás isotérmico, né, um gás ideal do tipo isotérmico, ou seja, que tem uma temperatura constante. Então, vou assumir para isso gama igual a 1, né? Então, se você faz toda essa análise considerando isso, né, um gás do tipo ideal, PV, NRT e etc., né? Você pode fazer essa descrição, como foi feita na folha anterior, você vai concluir que essa velocidade do som no ar é a raiz quadrada de P sobre ρ. Lembrando que a equação anterior, essa velocidade sônica para um gás adiabático é gama P sobre ρ raiz quadrada. E aqui não aparece o fator gama, porque o gama é igual a 1, tá certo? E aí, se você utiliza nessa equação as condições normais de temperatura e pressão, né? Pressão de um ATM, que é aproximadamente no SI 1,013 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, né? Estou colocando tudo no SI. E se você usa a densidade do ar como 1,293 kg por metro cúbico, que substitui nessa expressão P sobre ρ, substitui esse valor para a pressão e esse para a densidade do ar. Quando você substitui, calcula a raiz quadrada, você vai encontrar que a velocidade do ar para esse caso de gás ideal isotérmico, 280 metros por segundo. Esse foi um resultado obtido por Newton no seu livro tão conhecido, O Princípio, né? O seu livro Princípio, lá existe uma seção onde ele determina a velocidade de uma onda sonora considerando esse gás isotérmico, e ele faz essa análise e encontra esse resultado. Nós sabemos que esse resultado ele está incorreto, né? O resultado correto foi obtido por Laplace praticamente 100 anos depois, né? Então, em 1816, Laplace deu a descrição correta e determinou, né, a velocidade da onda sonora. Então, ele considerou, por exemplo, o gama igual a 1,4, né, que é 7/5, considera aí um gás, né, que é o oxigênio, então é um gás diatômico. E aí, quando ele considera aqui, se você colocar, usar a expressão aqui que nós obtivemos hoje na aula de hoje, na folha 1, você tira a raiz quadrada de gama e o termo que fica raiz quadrada de P sobre ρ é o termo obtido por Newton. Então, esse termo aqui é 280 multiplicado por uma raiz quadrada de 1,4, que é gama. Gama é 1,4. Tá certo? Tá aqui, ó. Então, quando você faz essa multiplicação, né, esse resultado foi obtido por Newton, Laplace corrigiu com o fator de gama, e aí você encontra um valor que é o conhecido atualmente, em torno de 331 metros por segundo. Então, a velocidade de uma onda sonora nas condições normais de temperatura e pressão, considerando, claro, o gás ideal, né? A onda sonora comportando-se como um gás ideal em condição adiabática, é um valor que é muito conhecido hoje, né? Bem próximo do experimental, que é 330 metros por segundo. Né? Então, deu 331 metros por segundo, esse resultado foi obtido por Laplace. O resultado correto, que é esse, comparado com o Newton, tem um erro aí de aproximadamente 15%. Então, Newton, pessoal, ele infelizmente foi infeliz na hora de obter esse resultado, e ele explicou a diferença de 280 para 330 de uma forma também que não foi muito boa, né? Se você comparar. Então, de acordo com as palavras do próprio autor do livro, né, Moisés Nussenswag, volume 2, né, Fluidos, Oscilações de Ondas e Calor, no curso de Física Básica, diz o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui breve desse trecho, né?
que fala, que descreve essa situação. Então tá bem aqui, ó. Então diz o seguinte, né? Esse resultado para a velocidade do som no gás foi obtido por Newton e publicado no Principia. Newton usou um modelo para a propagação do som análogo de oscilações numa série de molas acopladas, né? Note que no tubo cilíndrico que estamos considerando, cuja seção transversa, no caso, nosso é S e tal. Aí, ou seja, usando as condições normais, ele encontra um valor que é 280. E aí, ao passo que a velocidade experimental, a velocidade do som, né, nessas condições, é de 332 metros por segundo, que é aproximadamente 1,186 vezes maior. Então, aí Newton, né, como uma espécie de ato de desespero, né, que nem quando você não encontra o resultado que você quer, né, e você quer forçar, digamos assim, né, forçar aquele resultado. Então, Newton, infelizmente, ele foi infeliz, né, nessa análise. Ele diz aqui, ó, com os dados experimentais disponíveis na época de Newton, a discrepância era de um fator de 1,166, né? 1 mais 1/6. Para explicar a diferença, Newton fez o que frequentemente faz o estudante que não encontra o valor esperado num trabalho de laboratório. Cozinhou o resultado, inventando uma explicação inteiramente ad hoc, ou seja, uma explicação não científica, né? Ele forçou a barra ao tentar mostrar por que o resultado dele era diferente do resultado que deveria ser experimentalmente, de 332 metros por segundo. Um erro de 15%, né? Segundo a qual um nono do espaço seria ocupado por partículas sólidas, moléculas de ar, através dos quais o som transmitiria instantaneamente vapor de água presente no ar na proporção 1/11. Também não tomaria parte da propagação. Então, o resultado só veio correto, de fato, com Laplace, onde ele considerou, né, que as compressões e expansões de uma onda sonora são tão rápidas que não dá tempo para que a temperatura se uniformize. Não chega a haver troca de calor, ou seja, o processo é totalmente adiabático. Então, esse foi, digamos assim, o pulo do gato, né, que Newton, né, tentou explicar o seu resultado, mas de uma forma que não foi condizente, né, que não é correta. Mas Laplace foi lá e obteve o resultado correto. Então, alguns livros também ele expressa essa velocidade do som no ar, né? Não desse jeito, ele escreve P sobre ρ, usando a equação de um gás ideal. Ele pode escrever, né, se você pegar aqui e substituir no lugar do volume, na equação dos gases perfeito, M sobre ρ, você isola aqui o termo P sobre ρ e vai encontrar que P sobre ρ é o coeficiente, é a constante dos gases, temperatura absoluta, sobre μ é a massa molar, né, daquele gás. Então, se você pega onde tem P sobre ρ e substitui esse resultado, bem aqui, ó, você encontra a velocidade do som no ar para outras condições, né? Aqui com esse termo, perfeito? E aí, um resultado bastante interessante aqui dessa discussão aqui no final, né? Também está no livro do Moisés. Ele diz o seguinte, olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer aqui no livro a seguinte situação: a velocidade do som no gás é independente da pressão, né? Mas cresce com a raiz quadrada da temperatura absoluta. Assim, a temperatura de 20 graus, né, 293 Kelvin, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 344 metros por segundo. Vemos também, pela mesma equação, que a velocidade do som é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar do gás. A mesma temperatura, a velocidade do som no gás hidrogênio, que é a massa molar é 2, é aproximadamente 4 vezes maior que no oxigênio, que a massa molar é 32, né? Então perceba aí a importância desse resultado, né? Escrever essa velocidade sonora em termos da massa molar. Então, dependendo do tipo de gás que você tenha, né, diatômico, você pode ter o gás oxigênio, o gás hidrogênio, essa velocidade vai mudar conforme essa mudança de massa molar, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!